Capitão Pátria toma o controle dos Estados Unidos. Ele havia acabado de matar brutalmente o presidente dos Estados Unidos. Com isso, ele começa uma transmissão ao vivo. Diante de todo o público que estava assistindo, ele se autodeclara como Deus, o seu Salvador. Mas, enquanto estava fazendo seu discurso, ele ouve algo. Os T-Boys estavam na Casa Branca. Estavam vindo até ele. Capitão Pátria olha para a TV e fala: os hereges estão indo até mim. Tolos que acham que tem alguma chance contra mim. Eles não conhecem uma fração do meu poder. Com isso, Capitão Pátria se levanta calmamente. Ele usa a sua visão de raio-x. Eles estavam bem ao lado do salão oval. As paredes são destruídas com facilidade. Billy Butcher e a Químico entram no salão. Os funcionários que estavam no salão saem de lá para evitar interferir no que está prestes a acontecer. Capitão Pátria não fala nada. Ele, com a calma assustadora, parte para cima dos dois. Billy Butcher e a Químico levam a pior surra de suas vidas. Eles não tiveram nenhuma chance contra o Capitão Pátria. Em questão de segundos, os dois estão caídos no chão, sangrando. No entanto, Capitão Pátria sabe que a Químico pode se regenerar. Sabendo disso, o Capitão Pátria pega a Químico, gravemente ferida, e a leva até o espaço. Lá, o Capitão Pátria arremessa a Químico em direção ao Sol, finalizando-a de forma brutal e impiedosa. Sorrindo orgulhosamente, ele volta para a Casa Branca. Tudo isso em um tempo de 20 segundos. Ele olha para o Billy Butcher, que estava praticamente irreconhecível. Ele se aproxima dele e fala: eu não irei te matar, Billy. Eu te deixarei viver, para assim você presenciar a minha ascensão divina. Ryan, o filho do Capitão Pátria, aparece nesse exato momento. Ele mal consegue reconhecer o Billy Butcher, se não fosse pelo pé de cabra. Capitão Pátria percebe que o seu filho está ali. Ele, sem pensar duas vezes, pega o seu filho e sai voando com ele. Ele o arremessa diante de uma rua, perto da Vault. Por conta da força absurda que ele foi arremessado, Ryan quebra todos os ossos de seu corpo, exceto o pescoço. Capitão Pátria aterrissa ao chão e pega o seu filho gravemente ferido pelo cabelo. As pessoas que estão presenciando a cena ficam incrédulas. Capitão Pátria então diz: esse sujeito que vocês estão vendo é o meu filho. Ele recusou a minha glória e se juntou aos hereges. Por isso, eu farei ele como exemplo do que acontece com os hereges e quem se opor contra mim. Com isso, o Capitão Pátria, em um ato de puro sadismo, mata o seu próprio filho na frente de todo mundo, matando da mesma forma que matou a Madeleine. Todos ficam chocados com o que acabaram de ver. Com isso, o Capitão Pátria joga o corpo de seu próprio filho no chão, como se não fosse nada, e fala: isso é o que acontece quando você desafia um Deus. Isso é o que acontece quando você me recusa. Eu sou o seu verdadeiro Salvador. Eu sou o seu Deus.
Mas antes que ele termine seu discurso, o que ele mais temia aconteceu. O maldito vídeo do voo 37 foi exposto a público. Todos viram a terrível verdade do incidente do voo 37. Capitão Pátria fica completamente arrasado. A Luz Estrela se revela como a principal responsável por ter exposto o vídeo. Ela fica aterrorizada ao ver o corpo sem vida de Ryan. Capitão Pátria a detecta e, sem pensar duas vezes, parte para cima dela. Capitão Pátria dá à Luz Estrela uma morte terrível e dolorosa, abrindo o seu corpo inteiro pela boca. Ele, completamente surtado, solta a sua visão de calor diante da população. Todos entram em pânico ao verem aquele que jurou defender a nação se revelando um genocida psicopata. Geral tenta fugir dele, mas o Capitão Pátria é mais rápido e mais forte. Ele mata milhares de civis, pessoas que acreditavam nele, que não tinham nada a ver com aquilo. Enquanto o banho de sangue ocorria, o Leitinho e o Hugh chegam no salão da Casa Branca. Os dois veem o Billy Bruto gravemente ferido. Eles também percebem que a Kimiko não está no local. Sem tempo para pensar nisso, os dois se aproximam do Billy Butcher. O Leitinho pergunta ao Billy Butcher o que aconteceu com o Ryan e com a Kimiko. Mas antes que o Billy Butcher possa responder, Capitão Pátria quebra a janela do salão da Casa Branca. Ele não se esqueceu que os The Boys estavam na Casa Branca. Ele, em um piscar de olhos, atravessa o estômago do Leitinho com seu próprio punho. Billy Butcher, vendo isso, fala pro Hugh fugir. Hugh obedece sem pensar duas vezes e corre pela própria vida. O Leitinho é completamente despedaçado pelo Capitão Pátria, que destrói ele sorrindo. Hugh corre pelas ruas completamente devastadas, pessoas mutiladas por toda parte, gritando de dor, chorando pela perca de pessoas que amavam. Mas Hugh não pode parar, porque se ele parar, será o seu fim. Por sorte, ele encontra um carro totalmente intacto. Logo ao lado do carro, tinha o seu dono, mais uma das vítimas do Pátria. Hugh não tem tempo para se importar com isso. Ele vasculha o corpo do sujeito até que encontra a chave. Com isso, ele liga o carro e mete o pé. Mas Hugh sabe muito bem que o combustível não dura para sempre. Por isso, ele tenta encontrar um posto de gasolina mais próximo para furtar balde de gasolina para que, quando o combustível acabasse no caminho, Hugh pudesse reabastecer. Por sorte, ele consegue encontrar um completamente destruído, mas Hugh consegue pegar 3 baldes de gasolina dos outros restos que foram destruídos. Hugh demora 3 horas para chegar ao seu destino. Por fim, ele chega ao edifício Flatiron, onde todos os recursos que os The Boys deixaram estavam lá. Chegando lá, Hugh lamenta por não ter conseguido salvar o Billy Butcher. Mas o importante é que ele está seguro, não é? Ele estava completamente enganado. Capitão Pátria aparece bem atrás dele. Ele o seguiu esse tempo todo
sem o Hugh perceber a sua presença. Hugh fica paralisado de medo, mas Capitão Pátria não dá chance nenhuma para ele reagir. E sem pensar duas vezes, ele corta o braço esquerdo do Hugh com o seu laser. Hugh grita de dor, completamente aterrorizado. Mas isso não era o suficiente para o Capitão Pátria, que logo em seguida corta as duas pernas do Hugh acima dos joelhos. E por fim, faz o mesmo com o braço direito do Hugh. O pobre rapaz chora de dor. Ele pede para o Capitão Pátria finalizar logo de uma vez. O Capitão Pátria olha para ele e fala: "Te matar agora? Isso seria muito sem graça. Eu gostaria de me divertir mais com você. Sabe, ter quase que aquela sensação que eu tive com a Luz Estrela." Hugh entende muito bem o que o Capitão Pátria fez. Ele matou a Luz Estrela. Ele fica completamente arrasado. Com isso, o Capitão Pátria fura os dois olhos do Hugh com os dedos, fazendo agonizar de dor, e queima a sua parte de baixo com o laser. Com isso feito, ele destrói o local, mas não antes de fazer uma pequena coisinha. Capitão Pátria percebe que o Hugh tem 2 baldes de gasolina restando. Com esses baldes, ele encharca o local de gasolina, jogando o resto no Hugh. E com a sua visão raio laser, ele coloca o local em chamas, fazendo o Hugh ter uma morte lenta e dolorosa. Depois disso, ele voa em direção à Casa Branca, mas antes de chegar lá, ele se lembra de algo. Ele muda sua rota e vai direto para a Vault. Lá, ele mata todos os funcionários da Vault, sem nenhum tipo de exceção. Ele chega no quarto onde o Soldier Boy está hibernado. Com a mente já deturpada, ele parte a cápsula ao meio com o laser, matando o seu próprio pai no processo. Com isso feito, ele parte o prédio da Vault ao meio, destruindo-a por completo. Em questão de segundos, ele volta para a Casa Branca. Ao chegar lá, Capitão Pátria percebe que o Billy Bruto estava de pé, mas naquele momento já era inútil. Capitão Pátria fala pro Billy Butcher que o Ryan está morto. Butcher, enfurecido, parte para cima, mas é inútil. Nenhum de seus golpes fazem efeito no Pátria. Entretanto, com apenas um soco, Capitão Pátria o incapacita no chão. Com isso, ele olha para a TV, que ainda estava ao vivo, e fala o seguinte: "Eu sou o seu verdadeiro Deus. Eu sou o único que deve ser amado e adorado por todos. Quem não aceitar minha glória irá sucumbir. Eu iniciarei uma nova era, mas para isso eu começarei um dilúvio. E no meu processo de purificação, apenas os meus seguidores irão viver." Após isso, o Capitão Pátria sai da Casa Branca e começa o seu massacre. Toda a humanidade foi completamente subjugada. Vários países foram extinguidos do mundo. Todas as resistências contra ele foram completamente apagadas. Após dias de massacre, a população restante do planeta finalmente se ajoelham diante a ele.
Capitão Pátria se torna um deus. Ele apagou todas as religiões dos registros históricos. Eliminou todas as culturas do mundo. Proibiu e extinguiu todos os idiomas, sendo permitido apenas o americano. Capitão Pátria é declarado como Deus. Billy Butcher presencia tudo, sem poder fazer nada, se lamentando por não ter conseguido vingar sua amada. Tudo que ele fez durante toda a trajetória foi inútil. Capitão Pátria criou uma ditadura mundial, conquistou absolutamente tudo o que queria e se tornou o ser divino. Afinal, ele é o único homem no céu.